Bom dia, tudo bem com você? Vamos começar mais um devocional e vamos ler no livro de Jó, capítulo 42, 2, que diz assim: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, né? A palavra de Deus diz, né? Que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, né? Eu não sei qual a palavra que Deus liberou para a sua vida em algum momento. Eu não sei as promessas que Ele fez na sua vida, mas eu quero te lembrar de uma coisa: elas ainda continuam de pé. A palavra de Deus para a sua vida não tem prazo de validade. Isso quer dizer que ela continua valendo. Não importa o que aconteça, não importa o tempo, não há nenhuma palavra que seja capaz de desmerecer ou invalidar aquilo que Deus ele já decretou na sua vida. Isso quer dizer, né, que se um dia você recebeu alguma palavra de maldição na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida, lembre-se que a palavra de Deus está acima de qualquer outra palavra. Se alguém tentou frustrar os sonhos, os planos de Deus sobre você, através de declarações maldosas, trazendo seu passado à tona, a fim de te desanimar, essa pessoa sairá envergonhada. Pois a verdade é que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E onde abundou a palavra do homem, superabundou a graça de Deus. Em Mateus, né, em Mateus 8, 5, 13, diz que Jesus ele fica admirado com a fé de um centurião romano. Ele foi ao mestre, né? E ele disse que não precisava Jesus ir na casa dele orar, naquele servo dele que estava doente, né? Ele disse que bastava apenas uma palavra para que o milagre acontecesse. E Jesus ele ficou tão admirado que ele disse assim: nem em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Agora eu te pergunto, qual é essa fé que provocou uma admiração tão grande em Jesus? É a fé de alguém que olhou para ele e disse: Você não precisa ir, nem precisa tocar no meu servo, para que ele seja curado, basta apenas uma palavra sua. A fé que provoca admiração em Jesus é a fé daqueles que se movem debaixo da palavra de Deus. Não tem maldição que permaneça, né? Quando Deus já declarou sobre a sua vida. Não tem mentira do diabo, não tem, que resista às verdades que Deus ele já criou, que já fez raízes, né? E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, fala, né? Por essa causa também sofro, mas eu não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, né, nós vemos aqui, né, nessa história, o quão grande foi a fé daquele centurião, né? A fé dele foi tão grande que ele disse que não precisava Jesus ir na casa dele, né? Ele teve uma fé muito grande de ter falado que bastava apenas uma palavra, né? Que nós venhamos é, se inspirar, né? Com a fé daquele centurião na nossa vida. E a gente deve ter fé, né? Porque nós sabemos quem a gente tem crido, né? A gente sabe que Deus ele já fez tantos milagres, né? Quantos milagres Deus ele já operou no passado. Deus, ele é o mesmo, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. A gente que ultimamente, hoje em dia, as pessoas que não têm tanta fé, as pessoas que deixaram de crer no que Jesus ele pode fazer, Jesus ele é o mesmo.
Ele operou no passado, ele opera hoje. Jesus, ele ainda faz milagres. Só basta apenas que nós cremos nele, que ele falou, né? Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, né? Deus, ele quer isso da gente. E esses dias, né, eu tenho feito devocional falando sobre os milagres, né? Sobre os milagres de Jesus. Eu não sei porque Deus tá fazendo eu falar sobre os milagres, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Então, se existe alguém que precisa ouvir essa palavra, até para mim mesmo, né? Então, Deus, ele quer isso da gente, né? Ele quer que nós tenhamos uma fé que se mova debaixo da palavra dele, uma fé que permaneça, né? Porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Mas Jesus, ele é o mesmo, ele nunca mudou e nunca mudará. Nós precisamos crer, né, e acreditar que tudo que Deus, ele nos prometeu, as promessas que ele nos fez, nós não podemos esquecer que elas continuam de pé, porque a palavra de Deus não tem prazo de validade, né? Então, não importa o que aconteça, não importa quantos anos passem, mas se Deus, ele prometeu, ele cumprirá, porque Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu a mim e a você. E lembre-se hoje, onde você está depositando a sua fé, em quem você tem crido. As críticas maldosas te abalam, te tiram do foco, mas peça ao Senhor que ele te relembre as palavras dele que foram derramadas em você sobre a sua vida, que toda mentira do diabo e seus mensageiros aqui na terra sejam despedaçados em nome de Jesus, que Deus, ele traga à sua memória as verdades dele, as memórias do Senhor. Medita na palavra de Deus, na Bíblia, de dia e de noite. Deus, ele quer que a palavra dele seja lâmpada para nossos pés, né? E que nós venhamos meditar na palavra dele de dia e de noite. Que ele venha blindar a sua mente e te fortalecer o seu corpo, o seu espírito e a sua mente. Em nome de Jesus. Que essa palavra fique guardada no seu coração, né? Que essa palavra possa te abençoar a sua vida, sua família. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E ainda tem mais um versículo que eu quero deixar, que, que é em Salmos 27, 13, 14, que diz assim: ainda que eu creia que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, espere no Senhor, tenha coragem e confie nele. Espere no Senhor. Amém. Que Deus abençoe seu dia e seja um dia abençoado por Deus, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.